Fala galera, bem-vindo ao Teólogos, um canal da comunidade teologueiros, né? Aquela comunidade dos amantes apaixonados pela sola escritura, pela Bíblia Sagrada. Primeiro vídeo do canal, já vamos começar com um pé direito, uma voadora com os dois pés no peito, porque nós gosta de assunto complicado. Qual é a principal evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus? Falar em línguas? Marchar? Os dons? Ou algo muito mais profundo do que isso? Vem comigo. Você já deve ter se perguntado qual que é a principal evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. É uma pergunta recorrente é uma pergunta recorrente na comunidade cristã evangélica. É uma pergunta muito recorrente e muito justa, por sinal. O problema é que muitas das vezes as respostas que são dadas não satisfaz a dúvida do questionante. Mas eu vim aqui hoje assumir essa bronca para tentar te ajudar a entender um pouco mais sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre a principal característica e função do Espírito Santo na igreja do Senhor. Então, bora para a Bíblia. Em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus desceu no Pentecoste e todos os discípulos falaram em outras línguas, o que nós temos aqui, muitas das vezes foi entendido que eram línguas estranhas. Só que, quando nós olhamos para o texto sagrado e nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 6, dizer o seguinte: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua idios dialectos. Ou seja, cada um daqueles que estavam ali naquele local ouvia os discípulos anunciando a grandeza de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então nós já entendemos que no começo, em Atos 2, os discípulos foram cheios, não foi para falar em línguas estranhas, línguas desconhecidas, mas foi cheios para anunciar o evangelho de Jesus. E para isso, Atos capítulo 1, versículo 8, corrobora para isso. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Note que aqui em Atos 1, 8, nós temos alguns fatores importantes que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, discípulos, vocês vão receber o pneumatos hagios, o Espírito Santo, e vocês vão ser mártires. Vocês vão ser testemunhas. Com isso nós entendemos que o principal objetivo do Espírito Santo na vida dos discípulos é capacitar para que eles sejam testemunhas de Jesus. E como testemunha do grego é mártires, nós temos uma licença de tradução, uma licença poética para dizer o seguinte: que o Espírito Santo é o que nos capacita para que necessário for nós morrermos por amor a Cristo, porque mártires foi o que aconteceu com Estevão. Ele morreu por pregar o evangelho, mas em momento nenhum renunciou a Cristo. Ou seja, nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus, não é para falar em outras línguas, mas é para que, se necessário for, nós morrermos por amor a esse Jesus Cristo que morreu por nós. Com isso, nós entendemos que a verdadeira evidência não é falar em línguas estranhas, mas é ter uma vida transformada. Porque não tem como você testemunhar a Cristo, porque testemunhar não é o que você vive na sua casa. Testemunhar é o que o seu vizinho diz de você. E não me vem com essa de dizer: ai, Jesus quer meu coração, e Jesus não é cardiologista, não, meu irmão. Jesus quer você por completo. Olha que interessante que a evidência da vida transformada é o que Jesus chegou nos discípulos e perguntaram para ele: olha, o que os homens dizem que eu sou? O que Jesus está perguntando para os discípulos? O testemunho que eu estou dando, o que os homens estão dizendo a respeito disso? Olha a comparação. Alguns dizem que tu és Jeremias, porque talvez viu Jesus chorar. Alguns dizem que você é João Batista, pela mensagem dura. Outros dizem que você é Elias, por fazer milagres e prodígios. Mas olha as comparações com que Jesus foi, olha as pessoas com que Jesus foi comparado. Vida transformada revela quem está dentro de você, revela quem te enche. Ou é o Espírito Santo, ou é qualquer outro tipo de espírito, desde que não seja santo. Então, a verdadeira evidência não é falar em línguas, mas uma vida transformada. É ousadia para pregar o evangelho, é ousadia para anunciar a palavra de Deus. Em Atos 4, os discípulos estão diante do Sinédrio, eles oram, o Espírito Santo de Deus desce e com ousadia eles fazem o quê? É isso mesmo, anunciam a palavra de Deus. Por que, Eliakim? Porque não adianta você falar em línguas estranhas se você não controla a sua língua, não domina a sua língua. E domínio próprio é um gomo do fruto do Espírito Santo, que são 9. E nem vamos entrar no fruto agora, vamos só falar das características do Espírito Santo na igreja.
Então nós entendemos que uma pessoa cheia, uma pessoa na plenitude do Espírito Santo, não é aquela pessoa que vai falar em línguas, mas é ter ousadia para pregar o evangelho. Por quê? Porque somente quem é cheio do Espírito Santo de Deus entende a importância da evangelização, do ide por todo mundo. Não é marchar na igreja, é marchar fora da igreja, porque marchar na igreja é fácil. Quero ver anunciar o evangelho na rua, sair por todo mundo, pregar o evangelho. Aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma passagem. Meu filho, tu tem Instagram, tu tem WhatsApp, tu tem Facebook. Pega o teu telefone, vira a câmera pro teu rosto e fala das grandezas de Jesus. Porque não tem como você falar que é cheio do Espírito Santo se você não demonstra fruto. Mateus 7,16, pelos frutos o conhecereis. Não tem como você falar que é cheio do Espírito Santo se os seus frutos não são condizentes com aquilo que você fala que está te enchendo. Se é o Espírito Santo de Deus que enche a sua vida, um dos frutos que você vai ter é a obediência a Deus. Então você vai cumprir o ID por todo mundo e pregar o evangelho. Não é falar em línguas, é dominar a sua língua. Porque, gente, entenda, ser cheio do Espírito Santo de Deus é você não falar mal do seu pastor, é você não falar mal da sua liderança, é você não trair, é você não roubar, é você dar bom testemunho do evangelho que você diz que aceitou. Porque o que nós mais vemos hoje são pessoas que falam, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, mas perde o controle das suas emoções dentro da igreja e quando está fora também. Temperança, domínio próprio, é um gomo do fruto do Espírito Santo, que nós como cristãos temos que trabalhar na nossa vida. Lequim, por que você está falando isso? Porque o que nós temos visto no nosso meio são pessoas super espirituais que rogam para si mesmo uma santidade extraordinária, que por falar em línguas estranhas acham que são mais santos do que outra pessoa. Não, meu querido. Falar em línguas estranhas é uma evidência? É. Mas de acordo com a Bíblia não é a principal evidência. Porque o que nós temos é Jesus falando que o Espírito Santo vai te encher, você vai receber poder para quê? Para falar em línguas? Não, para ser testemunha. Aí não tem como você testemunhar Cristo saindo na rua falando línguas estranhas. Sejamos sinceros. Quando você vai para Atos 4, os discípulos oram, o Espírito desce, e o que acontece? Eles falam em línguas estranhas? Não. Eles com ousadia anunciam a palavra do Senhor. Ou seja, ousadia para pregar a palavra. Em Atos 3, nós temos que lembrar que Pedro, João e Tiago não gostavam muito de orar, porque Jesus chamou para o Monte da Transfiguração e eles dormiram. Só que em Atos 3, Pedro e João estão indo para o templo fazer o quê? Falar em línguas? Marchar? Não, orar. Porque somente quem é cheio do Espírito Santo de Deus busca a presença dele em oração. Não tem como você alimentar o Espírito Santo. A oração é o oxigênio que mantém o fogo do Espírito Santo de Deus aceso dentro de você. Então, se você não ora, você não é cheio. Ou você acha que foi cheio. Porque a vida transformada, ela vai gerar frutos. E esse fruto que o Espírito Santo de Deus gera nas nossas vidas, ele é evidenciado através das nossas obras. Obra salva? Não. Mas Tiago vai dizer que você vai conhecer um salvo pelas obras que ele faz. Porque não tem. As obras salvam? Não, mas os salvos possuem obras. E essas obras são frutos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pedro e João indo orar é um fruto. Pedro tendo ousadia para pregar o evangelho é um fruto. Olha o que Paulo diz. Paulo considerou as obras que ele fez esterco. E ele falou algo mais. Paulo diz o seguinte, que para ele, viver é Cristo e morrer é lucro. Por que ele é aqui? Porque somente uma pessoa na plenitude do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo de Deus, entende que a nossa missão terrena ela é passageira. Nossa morada é no céu. Nós não nos contentamos com a terra, porque nós temos um paraíso nos céus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, você que não fala em línguas estranhas, você que não marcha na igreja, entenda isso. Não se limite a isso. Você que não fala em línguas estranhas, aqui eu quero falar, amém, busca o batismo com o Espírito Santo e evidência em línguas estranhas. Mas não se entristeça caso você não fala. Porque maior do que falar em línguas estranhas é dominar a sua língua. Maior do que marchar na igreja é cumprir o ID de Jesus. Maior do que falar em línguas estranhas é ter a ousadia de anunciar o evangelho. Porque o id imperativo não foi somente para os discípulos. O id imperativo, id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, vai para todos nós. É uma responsabilidade que nós temos sobre nós. E o Espírito Santo nas nossas vidas nos capacita para cumprir com perfeição a boa obra que Cristo começou. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Muito obrigado e até a próxima.